Agentes de IA estão dominando as manchetes, mas quase ninguém está preparado para o impacto real. Este artigo revela sem rodeios o que as empresas descobrem tarde demais. Por trás da promessa de autonomia plena, existe um terreno minado de custos explosivos, falhas arquiteturais invisíveis e ilusões perigosas sobre colaboração entre agentes. Aqui você vai entender por que tantos projetos brilhantes viram prejuízo, quais são os antipadrões que arruinam a maior parte das implementações e, principalmente, os poucos princípios técnicos que realmente fazem um agente de IA funcionar no mundo real. Prepare-se para descobrir o mito mais caro da IA moderna. Por que vários agentes trabalhando juntos quebra mais projetos do que resolve? A técnica arquitetural que reduz custos operacionais em até 67%, algo que poucas empresas sequer sabem que existe. Como transformar um modelo esquecido em um agente com memória de elefante, capaz de planejar, aprender e executar tarefas complexas com estabilidade. O padrão de raciocínio usado pelas empresas que realmente escalam IA e porque ele é o divisor entre autonomia e caos. Os erros de governança que colocam agentes de IA em risco jurídico e financeiro, e como evitá-los antes que vire um problema real. O único critério que define se seu agente gera ROI ou é só um brinquedo caro. Se você quer construir agentes de IA viáveis, auditáveis, escaláveis e financeiramente sustentáveis, este artigo vai te mostrar exatamente onde todo mundo está falhando e como você não precisa falhar junto. Agentes de IA. O hype da autonomia e a surpresa do prejuízo. Você já deve ter visto os vídeos. Sistemas de IA com agentes de IA que prometem resolver tarefas complexas de ponta a ponta, pesquisar dados, escrever relatórios, tomar decisões e até interagir com outros softwares, tudo de forma autônoma. Essa é a promessa do agente de IA, o próximo grande salto da tecnologia, que tira os modelos de linguagem LLMs do papel de chatbot avançado e os transforma em verdadeiros colaboradores digitais. O hype é real, o entusiasmo nas reuniões executivas é palpável. Mas o que acontece quando a euforia do protótipo encontra o rigor da produção? A realidade tem sido brutalmente clara. A maioria das empresas descobre que seu agente de IA, que parecia tão eficiente nos testes iniciais, custa 10 vezes mais do que o esperado. Pior ainda, o Gartner projeta que mais de 40% desses projetos podem ser cancelados nos próximos anos. Por quê? O problema raramente está no cérebro do agente. O problema está no seu corpo, a arquitetura e a economia operacional. Se você está pensando em construir, investir ou escalar soluções de IA agêntica, este artigo é o seu mapa de sobrevivência. Aqui, vamos desvendar as 3 áreas críticas onde a maioria dos projetos fracassa, além de fornecer os princípios técnicos inegociáveis que transformam a promessa de autonomia em ROI sustentável. Você vai descobrir por que a ideia de ter muitos agentes colaborando é, na verdade, um antipadrão de engenharia que leva ao caos. A única técnica de infraestrutura que pode cortar seus custos operacionais de IA em até 67%. Como evitar o problema do peixe dourado e dar ao seu agente uma memória inteligente de elefante. Prepare-se para trocar o entusiasmo superficial pelo rigor da engenharia. A viabilidade dos agentes de IA não é uma questão de inteligência do modelo, mas sim de arquitetura robusta e gestão fiscal inteligente. Este artigo vai ajudar você a navegar por essas áreas e construir soluções de IA agêntica, garantindo que seu investimento se torne um retorno sustentável. O muro da realidade dos agentes de IA, do protótipo brilhante à produção viável. A diferença entre um chatbot e um agente de IA de produção é mais profunda do que parece. O chatbot é reativo e limitado a tarefas de etapa única. Por outro lado, o agente de produção é um sistema complexo com um único propósito: gerar valor de negócio de forma autônoma. 1.1. O que define um agente de produção? O agente maduro é classificado como agente baseado em metas ou em utilidade. Ele não apenas responde a perguntas, ele realiza tarefas. Para isso,
sua arquitetura precisa de 4 componentes fundamentais. 4. Percepção, a entrada de dados e contexto, o que o agente vê. Raciocínio, a capacidade de planejar e tomar decisões, o cérebro. Aprendizado, otimização contínua. Execução, to use, a capacidade de agir no mundo real. O componente de to use, uso de ferramentas, é o divisor de águas. A capacidade de quebrar um objetivo complexo, otimizar o funil de vendas em ações discretas e dinâmicas, utilizando plataformas externas como CMS, ERP ou sistemas de análise de dados via APIs, transforma a IA em um verdadeiro colaborador digital. Sem essa capacidade de se integrar e executar planos de vários passos, o sistema não é um agente, é apenas um processador avançado de texto. 1.2. Abandonando a mitologia multiagente. Um dos erros conceituais mais custosos em startups de IA é a mitologia multiagente. A premissa sedutora é que, se um agente único não consegue resolver um problema complexo, basta adicionar mais agentes para trabalhar em colaboração. A realidade da produção desmente essa teoria. Complexidade exponencial. Cada agente adicional introduz complexidade e modos de falha exponenciais. Comunicação incontrolável. A comunicação livre entre agentes rapidamente se deteriora em um telefone sem fio, levando a um comportamento emergente que é impossível de prever ou controlar. Falha no planejamento. Em sistemas multiagente imaturos, o planejamento tende a quebrar após apenas 3 ou 4 passos. A lição pragmática. Atualmente, o que realmente está funcionando em produção são agentes únicos, bem definidos e com escopo limitado. O agente único permite que os desenvolvedores concentrem-se em refinar a lógica principal, o comando e as definições de ferramentas antes de introduzir componentes mais complexos. Decisões críticas de escopo. Portanto, as duas decisões arquitetônicas mais importantes para a viabilidade do negócio não são tecnológicas, mas estratégicas. Intent, intenção. O que exatamente o agente deve fazer? Por exemplo, resolver tickets de suporte de nível 1. Scope, escopo, onde o agente para. Por exemplo, o agente pode consultar o banco de dados de pedidos, mas não pode emitir reembolsos sem aprovação humana. A chave é garantir que o agente base seja inegavelmente estável, mensurável e com escopo estritamente limitado. Empresas como a Klarna demonstram esse foco, usando agentes para resolver consistentemente mais de 60% dos tickets de suporte, gerando milhões em economia anual. 2. Os pilares arquitetônicos inegociáveis. A confiabilidade de um agente de IA em um ambiente de missão crítica depende da robustez de sua arquitetura interna. É preciso projetar para resiliência e rastreabilidade. 2.1. O problema do peixe dourado e a memória de elefante. O LLM, por si só, é limitado pela sua janela de contexto. Em outras palavras, ele tem a memória de um peixe dourado. Sem a capacidade de retenção de longo prazo, ele esquece rapidamente as interações passadas, tornando-se inadequado para conversas prolongadas, tarefas complexas ou qualquer processo que exija referência a decisões históricas. A solução é o salto para a memória vetorizada. Memória buffer funciona como uma janela de chat rolante. O conteúdo antigo sai e é esquecido. Memória vetorizada requer o uso de vector databases, bancos de dados vetoriais. Essa tecnologia transforma interações e dados externos em embeddings, representações numéricas, permitindo que o agente armazene uma quantidade virtualmente ilimitada de contexto e, o mais importante, recupere apenas as informações mais relevantes para o planejamento atual. O Vector Database transforma um agente de um reativo esquecediço em um planejador de longo prazo, com memória inteligente e pesquisável. Isso é o que permite o RAG ser eficaz, fornecendo ao raciocínio do agente o conhecimento histórico ou dados externos necessários para traçar e executar um plano de vários passos. 2.2. Raciocínio resiliente, o padrão REACT. O coração da autonomia é o raciocínio, a capacidade de pegar um objetivo, como reservar uma viagem, decompor em passos,
como verificar datas, comparar preços e reservar, e decidir quais ferramentas usar. Quando a complexidade aumenta, os agentes tendem a falhar, selecionando ferramentas erradas ou interrompendo a tarefa. Para mitigar essa instabilidade e refinar o processo de planejamento, o padrão Reason and Act, REACT, é a técnica comprovada em produção. O REACT formaliza o processo de tomada de decisão, exigindo que o agente articule explicitamente Reason, raciocínio ou pensamento, como eu preciso primeiro consultar a API de inventário de voos para encontrar as opções disponíveis para as datas X e Y. E ACT, ação ou execução, que envolve a chamada de ferramenta para a API de voos. Essa formalização não apenas melhora dramaticamente a taxa de sucesso do agente, mas também é crucial para a rastreabilidade. Ao forçar o agente a verbalizar seu pensamento, os engenheiros e auditores podem entender por que ele tomou uma determinada decisão, portanto, facilitando a depuração e o aprimoramento contínuo. 2.3 Integração e rastreabilidade. O login inegociável. Agentes em produção dependem da interação confiável com sistemas de terceiros. O fracasso em alcançar a confiabilidade reside em dois antipadrões técnicos: colagem sobre legado. Tentar colar soluções de IA sobre sistemas legados é um erro de engenharia. Isso gera gargalos operacionais, ineficiência e eleva o custo de manutenção e retraining do modelo. O sucesso exige a adoção de arquiteturas modulares, baseadas em microserviços e APIs de IA integradas desde o design. Ausência de rastreabilidade. A base da confiança em um ambiente autônomo é o login, registro de atividades. Assim, é absolutamente inegociável manter um registro detalhado de cada ação, raciocínio e chamada de ferramenta executada pelo agente. Sem esse login robusto, a auditoria é impossível. Se o agente cometer um erro, você não tem como rastrear a cadeia de raciocínio, diagnosticar a falha ou provar a conformidade regulatória. 3. Otimização de custo e escalabilidade. A moeda do MLOps agêntico. Você pode ter o agente mais inteligente do mundo, mas se ele consumir o orçamento de cloud da empresa em uma semana, o projeto será cancelado. A experiência de startups de IA mostra que o custo excessivo é a principal causa de falha de ROI. O custo volátil e inesperado é primariamente impulsionado por chamadas de API desnecessárias. Em ambientes multi-agente ou mal orquestrados, falhas causam ciclos viciosos de retries e chamadas redundantes, elevando o custo operacional de forma não linear. 3.1 Deep Dive – a revolução do caching semântico. A gestão eficaz de custos não é apenas uma preocupação financeira, ela precisa ser uma função arquitetônica. A principal alavanca de infraestrutura para reduzir o OPEX, despesa operacional, e a latência é o caching inteligente. Por que o caching tradicional falha? Em cargas de trabalho de IA, as abordagens tradicionais de caching, que buscam correspondência exata, falham. Devido à variabilidade inerente da linguagem natural, a chance de um usuário digitar a mesma consulta duas vezes é remota. Um cache hit exato é raro. A solução é caching semântico. A solução de produção comprovada exige que o sistema seja capaz de identificar consultas similares, não apenas idênticas, e fornecer a resposta apropriada a partir do cache. Isso é realizado por meio de correspondência de similaridade vetorial. O sistema transforma as consultas em vetores, como na memória de longo prazo, e busca respostas semanticamente semelhantes que já foram processadas antes. Invalidação inteligente. O cache deve ser consciente da lógica de negócio, atualizando-se apenas quando os dados subjacentes mudam. Essa adaptação arquitetônica demonstrou ser extremamente poderosa. Taxa de 40% de cache hits em cargas de trabalho de produção, redução dos custos operacionais em até 67% em implementações em larga escala. A lição é clara. O principal mecanismo para o ROI em agentes de IA não está na qualidade da resposta do LLM, mas sim na frequência com que essa resposta pode ser reutilizada, evitando um novo custo de inferência. O engenheiro sênior deve focar o esforço na camada de infraestrutura caching semântico para garantir que o LLM, o componente mais caro, só seja chamado para problemas genuinamente novos. 3.2
Estratégias adicionais de otimização. Além do caching, outras técnicas arquitetônicas ajudam a manter o orçamento sob controle. Técnica de otimização. Mecanismo. Benefício principal. Seleção dinâmica de modelo. Roteamento inteligente de consultas. Para tarefas simples, use LLMs menores e mais baratos. Reserve os modelos de ponta para o raciocínio complexo. Compressão de prompts. Otimização do comprimento dos prompts. Comandos. Reduz o custo por token sem comprometer a qualidade da saída. Batching inteligente. Agrupar múltiplas solicitações, requests, para processamento conjunto. Melhora a eficiência computacional e o throughput, volume de trabalho processado. Rate limiting. Limitação de taxa baseada em uso. Defesa essencial contra custos inesperados gerados por abusos ou erros acidentais. 4. Governança e ROI dos agentes de IA. O escudo de proteção do projeto. A falha em obter um retorno sobre o investimento, ROI, sustentável, é, em grande parte, um sintoma de falhas de governança e arquitetura. Um agente incontrolável ou imprevisível é sinônimo de risco financeiro. 4.1. Governança é viabilidade. O maior risco existencial é a falta de frameworks robustos de governança. Sistemas autônomos com acesso para tomar decisões em sistemas reais sem supervisão adequada são uma receita para o desastre. A gestão de riscos exige conformidade por design. É fundamental envolver os departamentos jurídico e de auditoria desde a fase inicial de design. É preciso implementar plataformas que monitorem proativamente fairness, vieses, toxicidade e alucinações. O monitoramento contínuo deve ser integral, desde a solicitação inicial até a ação em produção, garantindo que o agente opere em conformidade com as políticas estabelecidas. A falta de governança impede a escalabilidade. Se a falha não puder ser rastreada, falta de logging, o custo operacional de supervisão e correção aumenta vertiginosamente, levando ao cancelamento do projeto por não ser auditável ou rentável. 4.2. Métricas de sucesso. Medindo o impacto, não apenas a acuidade. Um erro estratégico comum é focar apenas na inteligência do LLM, a acuidade da resposta, em vez de medir o impacto real no negócio. Portanto, o sucesso de um agente deve ser quantificado por indicadores-chave de desempenho, KPIs, que os executivos entendem. Os KPIs devem estar alinhados a objetivos de negócio quantificáveis, aumentar vendas, reduzir custos operacionais. A. Eficiência operacional, velocidade e volume. TAT, Turnaround Time, o tempo médio para concluir uma tarefa. A IA pode reduzir em até 20% o tempo em processos administrativos manuais. Throughput, o volume de tarefas ou processos concluídos em um período, mede o aumento da capacidade produtiva. B. Qualidade e custos indiretos. Taxa de erro e retrabalho. O retrabalho é um proxy direto para custos adicionais. A otimização por IA pode reduzir significativamente o retrabalho, como em um estudo de caso que obteve redução de 15% em projetos de dados complexos. C. Satisfação e adoção. CSAT e NPS medem a aceitação e satisfação do usuário final. Agentes que resolvem problemas de forma eficaz melhoram o CSAT, indicando uma experiência fluida. O valor do agente de IA está, portanto, na sua capacidade de impactar um KPI de negócio claro, seja na redução do TAT, no aumento do throughput ou na diminuição do retrabalho. 4.3. Antipadrões de estratégia de negócios. Muitos projetos de IA falham devido a escolhas estratégicas inadequadas. Foco no legal em vez do ROI. Adotar a IA apenas porque está na moda sem clareza sobre o objetivo de negócio. Ausência de integração profunda.
Usar LLMs genéricos ou agentes isolados como um gadget sem integrá-los a sistemas centrais, CRM e ERP. Um chatbot que não se conecta ao CRM para nutrir leads tem valor limitado. O valor da IA se manifesta apenas em sua integração profunda nos processos centrais. Falta de liderança estratégica. A ausência de um North Star claro para a IA nos níveis executivos resulta em pilotos desconectados e falta de métricas alinhadas aos objetivos de negócio. O modelo B2B, focado na otimização de processos críticos, como a automação de SDRs ou atendimento ao cliente de alta escala, é o que gera maior valor sustentável, muitas vezes através de contratos de longo prazo, devido à customização e à complexidade da integração. 5. Conclusão. Os 5 princípios inegociáveis para o sucesso dos agentes de IA. A transformação da IA agêntica de um centro de custo volátil num centro de eficiência sustentável exige foco e rigor. Estes são os 5 princípios inegociáveis que determinam a viabilidade de qualquer projeto em produção. Priorize o caching semântico. Esta é a sua principal estratégia de MLOps para a economia operacional. Ele deve ser integrado no nível da infraestrutura para absorver consultas redundantes e estabilizar o custo volátil do LLM, sendo a técnica mais eficaz para cortar o OPEX. Comece e mantenha o foco no agente único. Abandone a mitologia multi-agente. Garanta que o agente base seja inegavelmente estável, mensurável e com escopo limitado, intent e scope claros, antes de qualquer orquestração complexa. Memória é infraestrutura crítica. Livre-se do problema do peixe dourado. O uso de vector databases é obrigatório para que o agente se torne um planejador de longo prazo e execute o RAG de forma eficaz. Adote o padrão React e o login inegociável. O padrão Reason and Act garante que o agente articule seu raciocínio, melhorando a taxa de sucesso e a rastreabilidade. O login de cada ação é a fundação da confiança e da auditoria, essencial para a governança. Mensure o impacto de negócio, o ROI. O sucesso não é a acuidade do LRM, mas sim a capacidade do sistema de reduzir o TAT, aumentar o throughput ou diminuir o retrabalho. Se não impactar um KPI de negócio claro, não é um agente de produção, é um piloto fadado ao fracasso. A verdadeira maturidade da IA agêntica não é sobre construir o modelo mais inteligente, mas sim o sistema de monitoramento, governança e economia operacional mais robusto e rentável. Ao aplicar esses princípios, você estará se posicionando para sobreviver ao vale da desilusão e desbloquear o ROI que a autonomia da IA promete. Curtiu o conteúdo? Então senta o dedo no like, deixa seu comentário e segue o canal para receber mais vídeos sobre IA, Python e tudo que está movendo o futuro da tecnologia.